continuando aqui a leitura, Jonathan Edwards, por exemplo, especulou que os 1260 dias de Apocalipse 12:6 simbolizavam 1260 anos desde o tempo quando o bispo da cidade de Roma começou a dominar a igreja. Então, de acordo com Edwards, os anos da grande tribulação começaram no ano de 606, quando o Papa sentou-se pela primeira vez na sua cadeira e tornou-se bispo universal. Portanto, acabarão em cerca de 1866. É por isso que Edwards, que vivia em meados do século XVIII, entendeu que o grande despertamento era o precursor de uma glória pós-milenista, que estava prestes a vir. Outros pós-milenistas são preteristas e assumem uma perspectiva completamente diferente em relação à grande tribulação. A palavra preterista provém do latim praeteritus, passado, e indica que a grande tribulação, ou toda ela, ocorreu no século I d.C., na época em que os romanos destruíram o templo judaico em 70 d.C. O teólogo R.C. Sproul é o mais conhecido pós-milenista preterista ortodoxo. Então, Jonathan Edwards faz essa interpretação de que, na verdade, a grande tribulação abordada em Apocalipse deu-se durante o reino do papado, deu-se durante o reino mais evidente do papado, e que isso, na verdade, foi um período que já terminou, né? Durante o grande reino do papado, seu enfraquecimento, com a grande reforma e depois os grandes movimentos de evangelização. E outros, como preteristas, entendem que isso na verdade se deu durante o século I da era cristã, quando a igreja passou por uma grande tribulação, passou por uma grande perseguição. Eles entendem que isso foi a grande tribulação. Mas a conclusão é: a igreja está reinante com Cristo na terra, a responsabilidade do estabelecimento do reino milenial está com a igreja, o poder de Deus está sobre a igreja, e a pregação do evangelho modificará o mundo progressivamente a tal ponto que o mundo seja completamente rendido aos pés de Cristo Jesus. E então será um mundo muito melhor, um mundo onde reinará a paz e onde Cristo será estabelecido como dominador de todo o universo. Então isso é um ponto de vista pós-milenista centrado em Cristo e centrado nas Sagradas Escrituras. Aí temos outros representantes como Charles Hodge, já falamos dele, e Lohane Boiter, também falamos dele. Os representantes da visão pós-milenista, desde Joaquim de Fiore, adotaram primeiramente o ponto de vista de que, por volta de 1260 d.C., o reino seria plenamente estabelecido por meio da igreja e Cristo finalmente viria a inaugurar o reino. Temos aí um pouco acerca de Joaquim de Fiore, né, como já tratamos. Pensadores como Daniel Whitby entendiam que por meio do estudo da Bíblia, que a abrangente propagação do Evangelho viria a causar uma conversão em massa da sociedade para o estabelecimento do reino. Aí temos o início da questão da melhoria progressiva do mundo e a questão otimista centrada na Bíblia, né, conforme Daniel Whitby assim asseverava. Essa visão extremamente otimista foi o espírito do movimento de missões em massa, que na época de Jonathan Edwards e William Carey impulsionavam os grandes evangelismos para o estabelecimento do reino. Então temos aí os grandes movimentos evangelísticos em massa e as grandes missões transculturais motivadas e impulsionadas por essa cosmovisão, essa visão pós-milenista. Charles Hodge e Boiter foram nomes que elaboraram pela fundamentação teológica e propagação dessa escola de interpretação. Então temos aí uma boa leitura acerca dos representantes do pós-milenismo, da grande importância desse movimento, dos bons frutos gerados por esse movimento, que não se perderam, tá certo? E infelizmente depois, quando passou a não ser mais centrado na pessoa de Cristo, e quando passou a não ser mais impulsionado por uma questão espiritual, um enfraquecimento disso com associação com movimentos de questão política social, questão de progresso social, e então o triste envolvimento de alguns pensadores pós-milenistas com o nazismo, né, o que veio a enfraquecer esse movimento, essa interpretação. Então, passado isso, vamos entrar no próximo vídeo a questão pré-milenista, tá certo? Na visão pré-milenista, a abordagem futurista da interpretação e a interpretação literal do texto que trata do milênio em Apocalipse, tá ok?